Olá, meu nome é Bel Bluebell Fontana. Eu componho música, canto, dou aulas e escrevo livros. Eu também sou viciada em baralhos de conversação. Tenho uma coleção deles. Eu comecei a usar esses baralhos dando aulas de conversação em inglês e passei a levá-los em viagens, em encontros com os amigos. Foi daí que nasceu o meu baralho, em português, o Oráculo das Perguntas. E é com esse baralho que eu entrevisto os meus convidados aqui nesse podcast de mesmo nome. São 3 categorias de cartas: perguntas sobre sua história, perguntas bestas ou não tão bestas e perguntas filosóficas. Bora jogar? Oi, eu sou a Bel Bluebell Fontana e esse é o Oráculo das Perguntas, o podcast em que a gente conversa com a ajuda das cartas e do nosso tão estimado acaso. A minha convidada de hoje é atriz. Ela veio lá do Rio Grande do Sul para São Paulo em 93 com o espetáculo de comédia Buffet Glória. De lá para cá, ela fez muito teatro, fez TV, fez cinema. Ela trabalhou com vários diretores de peso, aqui parece que são gordos, né? Diretores de peso, como Gerald Thomas, Guel Arraes, João Falcão, Paulo Altran, Elias Andreato e Jô Soares. Eu, particularmente, me apaixonei por ela e pela turma dela, vendo Terça Insana, que era um espetáculo de teatro baseado em São Paulo, com esquetes de comédia que se renovavam semanalmente. O Terça foi um grande laboratório da comédia, de onde saíram grandes nomes do humor no Brasil. E pode-se dizer que era o Saturday Night Live tupiniquim, né? E foi lá que a minha brilhante convidada criou personagens como Ricardo Exatos, a Fumante, a modelo gaúcha Evelise, e performou versões imbatíveis de Bruno e Marrone e Tico Tico no Fubá. Gente, está tudo lá no YouTube, pode se esbaldar. Eu recomendo muito, para a saúde, inclusive. Durante a pandemia, ela foi um grande alívio cômico na nossa timeline, com novos personagens, né? Incluindo a célebre Gladys Mittelman, uma socialite sui generis que deu aula de etiqueta social para a gente, dando toques sobre o que é de bom tom e o que não é. Ah, essa é a Keila Melman. Ah, e essa é a que eu confundo. Tem a Gladys é a socialite. Que masca que marca chiclete. E a Keila Melman é a que dava as dicas de o que era e não era e decorava a live, né? Ela dava dica de decoração de live. Porque como a gente estava trancado dentro de casa, né? Eu comecei a observar as casas das pessoas. Daí eu falei, vou criar uma decoradora de live, porque ela é arquiteta, mas ela também está trancada. Então, ela diz o que é para colocar no fundo e dá os toques. Essa era a Keila Melman. A Keila Melman. Que surgiu na pandemia. E depois veio a Gladys. Ai, bom, eu sou fã das duas. Mas o importante é, senhoras e senhores, eu tenho a honra de receber aqui Ilana Kaplan. É Kaplan ou Kaplan? Kaplan. Eu acho que nos Estados Unidos é Kaplan, mas aqui no Brasil a gente fala Kaplan. Você tem uma homônima, né? Você sabe? Eu sei. Americana. Sim. Acho que ela é roteirista. Tem uma pessoa que escreve, né? Que alguém já me mandou, falou, olha, Ilana, tu no New York Times. Eu falei, sou eu. Tá no New York Times. E tem uma outra que fala de moda. E essa que fala de moda, teve uma vez que eu acho que ela falou alguma coisa, assim, muito bombástica. E veio umas pessoas me atacarem no meu Instagram. Porque me marcaram e daí eu falei, não sou eu, é uma homônima, eu sou uma atriz brasileira, comediante. Aí eu acho que eu expliquei tão direitinho pro cara, e o cara falou, sorry, vou começar a te seguir, tipo assim. Tudo bem, desculpa aí. Ganhou seguidores, né? Parecido com o que aconteceu com a Naomi Wolf, isso, né? Você sabe a história da Naomi Wolf? Ela tinha uma homônima que era Naomi... era a Naomi Klein, que é uma... ela escreveu esse livro sobre isso, que chama Doppelganger. É incrível esse livro. É incrível. E aí ela tinha uma homônima que
que virou extrema-direita, enfim. E aí, Nossa! para sempre foi confundida. E aí Imagina, ela fica sempre se explicando que daí é. Pesadelo. Bom, antes da gente jogar o nosso jogo, queria te fazer uma pergunta só. Eu sei que você já sabia já se via como atriz desde muito pequena, né? Você foi fazer teatro pequenininha lá em Porto Alegre, né? Isso. Em que momento você descobriu que você tinha tino para comédia? Como aconteceu a comédia? Desde pequena. Desde pequena, assim, eu fazia as pessoas rirem. A minha forma teatral de me comunicar era através do humor. E a sensação de fazer as pessoas rirem me fazia muito bem. E que é o que me faz bem até hoje, assim. Então, eu, desde pequena, sabia que eu ia ser atriz e que eu tinha uma verve cômica, que ia ser para esse lado. Mas você fazia graça? Eu dublava disco, alugava família para assistir, inventava coisa. Aí, quando tinha trabalho para a escola, eu sempre perguntava, tipo, trabalho de história. Daí eu dizia, pode ser feito de forma teatral? Daí ninguém ia dizer não, né? Aí eu fazia, tipo, o Tiradentes sendo entrevistado por uma professora, por uma pessoa, uma jornalista. Aí sempre inventava alguma coisa para apresentar em forma de teatro, assim, né? Que genial. Então, era uma coisa que eu... Então, foi muito tranquilo ao mesmo tempo, assim, que eu acho que muita gente ficou angustiado quando foi fazer vestibular. O que eu vou fazer? Não sei o quê. Eu tinha uma certeza que eu ia fazer artes cênicas, assim. Então, eu acabei fazendo 2 faculdades, né? Eu fiz artes cênicas e fiz pedagogia especial para deficiente mental. Muito porque legal, na época eu lembro que legal. meu pai e minha mãe falaram, quem sabe tu faz outra faculdade junto, porque aquela preocupação normal de pai. Viver de arte é muito difícil e tal. E aí realmente eu acabei fazendo as 2, mas no decorrer das coisas, assim, aconteceu uma coincidência do acaso, né? Que foi assim, a primeira peça que eu fiz coincidiu com o ano que eu me formei na pedagogia, porque artes cênicas ainda faltava para eu terminar. Eu estreiei um espetáculo, que era só eu e uma menina. E era uma colagem de textos, de coisas assim. E a peça virou cult. Assim, a peça foi um sucesso, deu certo, assim. E aí foi engraçado porque o destino fez eu ir para lá mesmo, assim, né? Então, assim, o que eu ganhava como atriz estava dando para eu. Deu certo de era cara. melhor do que. Então, eu acabei não exercendo a pedagogia e foquei mesmo nas artes. E daí ninguém mais nunca me perguntou nada, nem eu me perguntei, porque era o que eu tinha que Só fazer, foi pra assim. frente. Mas foi uma sorte do destino, assim, né? Foi legal. Tá sendo legal, né? É. E pra gente, então, nem se fala. Então, vamos lá. Você pode se concentrar e tirar uma cartinha dessa amarela que é sobre o seu passado. Mas para que remexer no passado? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Você não precisa falar, Tô responder indo assim. tudo. Vai, né? Vai no Vamos feeling. ver o que vem. Qual foi a coisa mais surpreendente que você viveu? Isso é passado tipo... Pode ser 5 minutos atrás. Passado é bom. Não, eu acho que uma coisa surpreendente que eu vivi foi justamente isso que eu acabei de te falar, assim, né? Quando a gente foi fazer essa peça, foi engraçado porque a gente estreou num lugar pequeno e tinha, 5 arquibancadas. Chamava Passagem para Java, era uma colagem de textos, um espetáculo já? Era cômico já. E era uma colagem de textos. Tinha um pedaço do texto do Zoológico do Albi, tinha uns textos do Cortázar, que eram instruções para chorar, tinha coisas do Miguel Magno e do Ricardo Almeida, que a patifaria, a companhia de patifaria de Salvador fez muito, e o próprio Miguel e o Ricardo fizeram, que eram as professoras de javanês e tal, não sei o quê. E quando a gente estreou, claro, a noite de estreia tinha muito amigo, família, então estava cheio. Aí no segundo dia a gente quase não teve o mínimo de pagante porque a gente
recém tinha estreado e a gente não era ninguém. E aí a gente tirou as cadeiras, assim, né? Tipo assim, vamos diminuir as arquibancadas, que assim, se tiver gente, vai parecer que tá sempre cheio. E aí, no domingo, foi engraçado, porque até a gente saiu para almoçar e meu pai estava super preocupado. Ele falou, olha, Domingo muita gente fica em casa assistindo Fantástico. Então pode ser que não tenha gente. Fica tranquila, vai dar tudo certo aqui. E aí foi engraçado porque uma amiga minha que fazia bilheteria, e aí meu pai e minha mãe foram para fazer um número assim, né? Tipo, vamos dar um número na plateia. Daí quando ela chegou, eles foram, né, pegar o ingresso, comprar, e aí ela falou, não, tá cheio, a gente colocou as cadeiras de volta, deu um boca a boca, já tem gente. E aí foi surpreendente, porque a partir dali virou um boca a boca mesmo, assim. E então foi uma coisa feliz, assim, porque foi a minha estreia, foi em 86, e aí a gente foi botando as cadeiras, assim, né, num espaço pequenininho. Foi botando as cadeiras, e cada vez mais cadeiras. Era um teatro pequeno, assim, mas foi muito legal. Que lindo, que começo promissor. Foi, né? Foi mesmo, assim. Que máximo. Então, vamos lá. Mais uma cartinha dessas aqui, amarelas, do seu passado. Ai. Vamos lá. Fale de uma dor e uma delícia da sua adolescência. Eu acho que a dor, não considero muito dor, assim, porque eu tive uma adolescência bacana, assim, não foi tão conturbada, mas toda adolescência ela é conturbada. Então, eu acho que a dor que eu sempre associo com uma coisa que é muito engraçada, que são esses amores platônicos que a gente tem na adolescência, assim, né? Então, assim, aquelas coisas de tu ficar escutando Cat Stevens, James Taylor, né? Queen, Love of My Life, You Hurt Me, essas coisas muito... It's not time to make a change. Então, umas coisas muito seus heróis, então, de adolescência, assim, né? Mas nada grave, assim, porque... Não, os meus eram muito piores. Eram? Eu tinha pôsteres no quarto, assim, né, 13, 14 anos, de bandas, assim, era Bon Jovi, Skid Row, Guns N' Roses, coisa que, né, Cat Stevens a gente ouve ainda. É engraçado, a minha influência musical, assim, ela teve muito... Eu sempre, quando tem aquela música da Adriana Calcanhoto, eu me identifico que ela diz, eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve, né? Tem aquela música que ela fala isso. Sim. E veio muito do meu irmão. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. Tem meu irmão, minha irmã e eu sou a caçula. E meu irmão foi quem apresentou quase todas as influências musicais, que são coisas que eu escuto até hoje, assim, né? Então, tinha essas músicas e todas a MPB inteira, assim, né? Então, desde os clássicos, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, aí os que eram exóticos, assim, que na época era, tipo, Elomar, Ednardo, quando surgiu a Melinha, todas essas turmas, assim, né? E era tudo meu irmão que trazia, assim, né? Secos e Molhados. Então, tinha essa gama bacana, assim, porque ele escutava coisas super legais e ele trazia os LPs para casa e todo mundo escutava o LP no mesmo lugar, porque tinha lembra disso? Uma sala, né? Como era bom. Então, né? as pessoas ficavam, assim, e daí, na minha casa sempre tinha isso, assim, quando a gente chamava os amigos, todo mundo se juntava, deitava no tapete da sala, escuta os LPs, fica lá escutando, uns apresentam as músicas para os outros, enfim. E então, acho que tá a dor e a delícia misturada. A dor e a delícia, é isso que eu estava pensando. Estão juntas, porque eu acho que isso é uma delícia também, né? Meu pai ainda mora na casa que a gente morou, não desde cedo, mas que eu morei desde os 8 anos de idade, que é essa sala onde a gente escutava muito. Então, é muito legal. Ainda parece tem a vitrola? Pegue Su, seu passado à espera, né? Meu sobrinho pegou a vitrola. Esperto. Meu sobrinho pegou a vitrola, porque voltou com tudo. Daí ele pegou os LPs e ele já ganhou outros LPs. Então, vou ter que visitar ele. Bom, pelo menos ele está conservando ele a coleção, com tudo, né? Com tudo. Bom, isso é muito legal. Que legal. Isso é muito legal. Nossa, eu tô aqui, eu não posso não deixar de mencionar o meu irmão, porque seria ingratidão. Meu irmão também me apresentou muita coisa. E também é mais velho do que também, tu. ele é 2 anos e meio mais velho do que eu. Mas teve essa fase que eu precisava ser autêntica, né? Autêntica. E aí essas bandas de hard rock
dos anos 90, eu fui muito apaixonada. Principalmente Axl Rose era Deus, assim, para mim. É muito louco, né? Porque Hoje eu são olho e falo, referências. nossa senhora, que cara mala. Não, tem umas coisas que são e outras que, assim, que outras que tu diz, não. E aí, né? Mas, assim, eu acho que como tem essas influências, assim, eu acho que... Tem modas, né? E são de gerações também, De né? gerações. Elas são muito geracionais, assim, né? Eu sou uma pessoa, até eu sou um pouco por fora do que se escuta de agora, assim, sabe? Tá difícil de acompanhar, né? É Muita muito coisa, difícil. muita Gente, muita coisa bacana. E muita coisa que para mim é estranho, assim, que eu não gosto. Respeito quem goste, acho que tem público para tudo, mas musicalmente acho esquisito. Então. Acho que chega uma idade também que a gente cansa, né? De ficar querendo ouvir novidade. Assim, Eu acho que tem algumas coisas que são de épocas que podem vingar ou sumir, né? Como qualquer. Eu tenho, assim, eu acompanho bastante coisa nova, assim, mas o que eu ouço mesmo, assim, todo ano que sai aquele compilado da plataforma, o que eu mais ouvi os últimos 3 anos foi Duke Ellington. Olha, é maluco, né? Esse ano até eles me falaram, você é uma ouvinte que tem 80 anos, psicologicamente. Muito bom. Eu tenho uma pergunta sobre amizade. Porque eu sei que você... E também sobre o Terça. Porque lá você conheceu amigas para sempre, né? A Grace Janoucas, a Angela Dipp, a Patrícia Gaspar. Fala um pouquinho da relação de vocês. Você acha que a amizade feminina finalmente está sendo valorizada devidamente? É engraçado, porque, assim, todas essas que tu citou, que eu amo, que são pessoas queridíssimas mesmo, amigas queridas, eu já conhecia, sim. Por exemplo, a Grace e a Ângela, elas vieram antes, elas foram desbravadoras. Obrigada, gurias. Elas chegaram antes de mim, aqui em São Paulo. Mas eu não conhecia elas de lá. Foi engraçado porque eu conhecia, assim, de oi, porque elas tinham passado por lá, viram coisas que eu tinha feito lá. E aí, quando eu vim com o Buffet Glória em 93, foi que eu fiquei mais amiga delas. E a Grace, eu estreitei mais ainda com ela quando eu entrei na Terça Insana. E foi engraçado, porque eu ia assistir a Terça Insana. E aí ela dizia, vem fazer uma coisa aqui. Eu falava, não sei fazer, isso não sei fazer, isso não sei fazer. Daí ela dizia, como que você não sabe fazer? Eu falei, não sei, sozinha eu não sei. Aí eu e o microfone, não, nesse formato eu não sei. E eu devo muito, porque ela deu um super empurrão. Ela falou, experimenta, faz alguma coisa. E aí que eu comecei a pensar, assim, a primeira vez até fui eu e a Patrícia, porque eu conheci a Patrícia quando eu cheguei aqui, eu fui ver ela, ela foi me ver, a gente acabou fazendo Arsênico e Alfazema, que era um espetáculo onde eu fiz muitos amigos, que são meus amigos até hoje, o elenco inteiro, a gente ficou muito amigo mesmo. E daí a gente inventou as versões do Bruno e Marrone para a Terça Insana. E aí, depois, eu fiz a Fumante. E aí, eu comecei a fazer os personagens e aí eu fui pegando o jeito de como era, o que era, né? E aí, eu entendi o barato do que era fazer aquilo. E foi muito delícia de fazer, muito. E as gurias ficaram todas muito minhas amigas. Já eram e ficaram mais ainda, assim, né? Eu acho que a amizade feminina tá cada vez mais forte, né? Eu tenho grandes amigas e amigos. Eu sou uma pessoa leal, sou muito fiel aos meus amigos. Eu acho que os amigos fazem a vida da gente ser colorida, assim, né? E elas te ajudam nas partes cinzas também, justamente por isso, porque são os amigos que ajudam a gente. E sem amigos, acho que eu não saberia viver. Né? Eu acho que, para mim, os meus amigos são o meu maior... maior bem. Eu acho. Meu maior bem. Eu acho. E, assim, com o passar do tempo, a gente vê que a gente não tem milhões, né? A gente tem os
os de sempre, os guerreiros, né? Que nunca são muitos. E tem muitos também, mas são graus de amigos, assim, né? Eu acho que os de fé, assim, são os que ficam forevers, assim, né? Eu sou uma pessoa muito leal aos amigos. Então, por exemplo, eu tenho amigas de Porto Alegre que foram minhas colegas de colégio. Que são pessoas que eu encontro até hoje. E são de universos muito distintos, assim. Ninguém seguiu carreira artística, assim. São pessoas que fazem coisas completamente diferentes do que eu escolhi fazer. Mas que sempre me apoiaram, desde a época do colégio. E iam nas minhas peças, vão nas minhas peças. E quando a gente se encontra é sempre uma delícia. E são minhas amigas até hoje. São pessoas que eu conheci aos 11 anos de idade e que eu tenho... Um pessoal que, tipo, presencia a sua vida inteira, né? É muito... E é muito interessante, assim, a gente ter continuado. Eu acho que é fruto um pouco de um colégio muito legal que a gente estudou e a gente ficou... As turmas eram sempre as mesmas, não eram tão grandes. Tinham 3 turmas de 30 pessoas. Então, essas 90 pessoas foram juntos até o vestibular. Então, de uma certa forma... Os que tinham mais a ver ficaram. E estão aí, assim. E é muito legal. Muito legal. Então, vamos lá. Agora, a gente vai responder as perguntas bestas ou não tão bestas. Opa! Escolhe uma carta dessas vermelhas. Que elas fiquem bestas. Bem bestas. Vamos ver se eu acho uma besta ou se ela não vai ser tão besta. Qual é uma característica sua que você não gostaria que seus filhos herdassem? Acho que a teimosia, eu sou teimosa. Eu sou teimosa. Que signo você é? Sou touro. Tá explicado. Eu sou teimosa. Tenho tentado melhorar, mas eu sou um pouco turrona, assim, sabe? Eu acho que eu podia ser mais... Não consigo te imaginar, turrona. Eu sou. Eu não sou em todos os momentos, mas, assim, às vezes eu faço... Não, isso não. Aí depois, com o tempo, eu falo, não, que besteira, claro que sim. Mas, assim, eu demoro, assim, a minha primeira é tipo, não, sabe? Eu acho que é uma característica que podia ser mais maleável, talvez, assim. Mais uma, agora mais besta. Vai, vamos ver se a gente tira uma mais besta. Essa aqui não era tão besta. Essa era mais... filosófica, já me livrei. As filosóficas eu vou pular aquela louca. Essa é bem besta. Eu amo essa. Com que frequência você lambe o prato? Você lambe o prato? Lance, claro. E o que tem... assim, quando você lambe o prato é o quê? Doce. Doce. Você é formiga. Eu sou uma pessoa muito... Eu tenho que fazer... Quando eu engordo, assim, que eu vejo que, tipo, ups, minha calça está apertada, eu falo assim, vou ter que parar de comer doce. E eu sou tipo eu entendo que quem tem qualquer tipo de vício, assim, por exemplo, é uma relação quase como quem é, sei lá, chocolatra, alcoólatra. Eu tenho uma coisa assim que se abre uma porteira que eu não fecho. É bem complicado. Uma caixa inteira de bombom. Claro, imagina se eu vou comer um bis. Tava louca por um docinho. Não, gente, vamos ser profissional. A gente vai até o fim dessa caixinha. Não é assim que funciona. Então, é muito engraçado, assim. E a minha família toda é um pouco chocolatra. Meu pai come muito chocolate. E minha irmã também, eu também. E a gente é bem viciadinho, assim. Então, às vezes, eu tenho que dar umas pausadas. E eu sei que o açúcar também não é uma coisa que o corpo precisa, né? A gente... O cérebro emocionalmente, precisa, né? A gente faz um acalento com a glicose. Mas, na verdade, oficialmente, ele não é uma coisa saudável, né? Aí eu lembro que o período maior que eu fiquei sem comer açúcar foi uma época que teve um livro que chamava Sugar Blues, eu acho que era uma coisa assim, que falava os malefícios do açúcar dentro da corrente sanguínea, quanto tempo levava para sair, que era a droga mais forte que tinha, que não sei o que. Então, acho que eu fiquei um pouco chocada quando eu vi, e aí eu consegui me desligar um período curto. Mas, assim, com doce eu sou bem formigona. Você já viu... Tem uma moça que chama...
Ai, eu não vou lembrar o nome dela. Ela é francesa, eu acho, canadense, mas ela fala em inglês. E ela dá umas dicas assim de como consumir açúcar, porque né? E uma dica que eu acho ótima, você nunca de estômago vazio, sempre depois da refeição. É a melhor hora para você comer um doce. Não, mesmo. isso eu já soube sobre isso. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho vontade de comer a sobremesa, por exemplo. Eu não sou a pessoa que tem vontade de comer a sobremesa. Então, eu pulo a sobremesa porque eu penso, vou guardar o desejo do açúcar para depois, porque eu não tenho vontade de comer naquela hora. Então, eu acho um desperdício eu comer naquela hora, porque eu não tenho vontade de comer naquela hora. Então, eu faço errado, porque daí eu empurro para mais tarde. Mas aí eu faço umas promessas meio loucas contra mim mesma para eu ficar sem comer um tempo para ver se promessa. contra mim mesma. Contra você São sempre mesmo. contra mim mesmas. Tipo não é assim, regime, é promessa. Não, são promessas contra mim mesma, porque a promessa, ela acontece uma coisa muito curiosa. Ninguém fica se tu fala assim, não, eu tô tipo, vou no teu aniversário. Aí tem o bolo. Daí tu diz, mas pega só um pedacinho, daí é uma delícia esse bolo, foi minha tia que fez. Aí eu vou te dizer, não posso. Tô de promessa. Ninguém te convence. Todo mundo respeita a palavra da promessa. E a promessa, ela é mesmo muito respeitada. Não sei se mundialmente, mas... Não sei se mundialmente ela é, ou se isso é uma crença brasileira, mas todo mundo respeita quem está de promessa. Ou por um santo, ou por uma causa, ou por uma coisa. Então, mas as minhas promessas, elas são feitas dessa forma, assim, contra mim mesma. Contra você então, mesma. é sempre alguma coisa que eu quero muito. Daí, quando eu vou comer, eu falo, vai dar errado. Aí eu não, entendeu? Eu faço alguma coisa que me ferre para eu não pegar aquilo dali. Para mim, funciona. Cada um tem que escolher o seu modelo. Se eu comer doce essa semana, eu não vou pegar aquele papel que eu quero pegar. Eu tô com uma viagem marcada, vai dar tudo errado na viagem. Então, eu tenho que ter sempre algum... Gente, maravilhoso. Mas funciona Você se auto-manipula. Para mim, funciona, porque eu vou, daí eu fico com medo de mim mesma, de dar errado aquela coisa, daí eu faço não. Sensacional. E agora eu tenho uma última pergunta minha para você. Opa. Que eu quero saber como é que tá esse ano, o que vem pela frente, o que você vai aprontar em 2026. Olha, esse é um ano que ele tá muito aberto. Assim, muito, muito aberto mesmo. Assim, eu tô vibrando que aconteçam coisas surpreendentes, bacanas. Mas eu não tô com nada, assim, nem de projeto meu mesmo, que eu gostaria, que eu tenho que me organizar para fazer, mas eu ainda não fiz. Como não tenho, assim, eu tô com um 2026, bem-vindo 2026. E a profissão da gente tem isso todo o tempo, né? Que tem coisa, não tem coisa, as entre-safras que nos acompanham. Mas eu acho que a idade me deu uma... Não é exatamente tranquilidade, mas de uma certa forma de saber que faz parte, que as entre-safras todas fazem parte, assim, que eu acho que tu deve ver isso também, que é tipo... E se aproveita para fazer outras coisas. Tem um show, depois não tem, depois tem outro, depois fica um espaço, depois vem essa não sei época quê. do ano, por exemplo, é um marasmo, né? Se tu não tá já com alguma coisa que estava, né? Tu fica naquele... E eu acho que desde cedo eu compreendi que a profissão da gente tem estes buracos. Esses buracos. E o que cabe a nós é não emburacar. Não se emburacar. Não, né? Assim, tentar, de alguma forma, sanar essa coisa, assim, né? Se ocupando, lendo, vendo coisas, se alimentando, né? De filme, peça, coisas, livros, enfim, amigos. E fazendo essa rede girar para que a gente crie mais, né? Para que isso seja criativo ou para um próximo trabalho que tu mesma crie ou que te convidem para aquilo também estar alimentado de alguma forma em algum lugar, porque a gente está sempre, eu como atriz, e acredito que tu assim também, a gente está sempre coletando coisas, né? Assim, tudo é um pouco inspirador, tanto para o bem quanto para o mal, mas assim, tudo é
Material. Né? Como se Tudo fosse é material. tudo é material. E a gente vai inconscientemente ou conscientemente arquivando aquilo. E aquilo vem em algum momento. Ou com um personagem novo, ou com alguma coisa que eu já vinha pensando e digo, nossa, isso aqui, esse personagem pode falar sobre isso, ou posso inventar um personagem que fale sobre isso. É sempre um... Sim. É um plantio, né? Que tem os ciclos, né? De colheita. Eu tô há muito tempo, assim, e eu não consigo ainda me organizar direito para fazer alguma coisa autoral novamente, como era Terça Insana, Então, eu ia te como perguntar- era o eu Bife ia te Glória, perguntar como a isso. Passagem para Java tinha, dentre os vários quadros, um dele também era. E eu quero retomar isso, assim. Eu preciso retomar isso. Mas eu ainda venho fermentando, assim. Eu tenho esse sonho de te ver vocês de novo. E até o próprio Terça, né? Também, todo mundo criava os seus próprios textos, os seus próprios quando personagens. Quando que vai voltar, né? Aquela pergunta. Grace? Porque a Terça Insana, ela foi mudando de... sempre teve, tá aí ainda, assim, sempre volta. Mas nunca com os mesmos, porque a gente foi... Cada um foi... Né, as formações foram mudando, né? E... Então, assim... mas acho que não seria num formato de stand-up, assim. Não sei, pode ser até que seja, mas provavelmente eu gostaria de fazer alguma coisa que costurasse mais, assim, que tivesse mais... mais enredo. Não sei de que forma ainda, assim. E a Terça Insana, tanto quanto as minhas coisas que eu faço para a internet, sempre tem... Minha irmã escreve junto, assim, pensa junto, né, comigo. Então, provavelmente vai ser alguma coisa que a gente faça junto, mas eu ainda não sei o quê. Aguardaremos pacientemente e ansiosamente ao mesmo tempo. Agora a gente vai para as últimas duas cartas, que são as perguntas filosóficas. As filosóficas eu vou ela rodar. Tá com medo das filosóficas. Ela vai rodar. As Não vai filosóficas eu vou passar rodar. na chamada oral. As filosóficas eu vou rodar com certeza. Não precisa estudar filosofia para responder essas filosóficas. Fica tranquila. Filosofia de botiquinha aqui. Ai, Bel. Vamos. Vai. Ai, olha aí, ó. Até as filosóficas estão fugindo dos meus dedinhos. Assim. Você gosta de pensar no infinito? Você tem... No infinito a nível de... Cosmos. No universo. Ai, eu acredito no destino, eu acredito no acaso. Eu não sei ao certo se eu penso assim no infinito. Eu sempre acho que nada é por acaso também. Assim, eu tenho... Você acha que tem uma força regendo? Eu acho que tem algumas coisas que acontecem que a gente não sabe explicar direito, mas aquilo aconteceu por algum motivo, assim. Às vezes sei lá, desde afetivamente como profissionalmente. Às vezes uma coisa que você não esperava, você caiu ali e aquilo era para ser seu. Ou você não pegou aquilo e você... Aí depois você pensa, não era para ser meu. Não era para ser. Então, eu acredito muito nisso. Pode ser um pouco um lado poliana meu, de também tentar salvar algumas coisas que, tipo... Mas eu acho que tem coisas que depois, espiritualmente, se explicam um pouco porque não ficou com você. Acho que isso existe, assim. Mas eu não tenho nenhuma explicação racional, lógica, científica... Você não tem religião. Para esse depoimento que eu estou dando. Você tem uma espiritualidade... Você pratica alguma coisa? Assim, eu sou de origem judaica, né? Mas eu acho que não tem a ver com o judaísmo, mas tem a ver talvez um pouco também. Mas eu acho que tem uma relação espiritual maior, assim, não tem um vínculo religioso com alguma coisa. Acho que é só um crer. Assim. Uma crença de que não estamos aqui sozinhos, assim, né? Não, e eu acho que, ao mesmo tempo, nada acaba aqui também. Tem um pouco Eu lembro que uma vez a Clarice disse que eu acho que ela foi
que foi como surgiu o espetáculo dela, né? Da Alma Imoral. Alma Imoral. Que ela falou que ela estava num programa tipo um sem censura, assim. Daí ela falou, eu sou meio judia, meio budista. Daí alguém falou, não existe meio judia, meio budista. Ou você é judia ou você é budista. Daí eu acho que o Newton Bonder, que é quem escreveu o livro, estava na mesa e meio que falou, não, tudo pode, tudo é, não sei o que, e entregou o livro, que foi aí, tu vê, né? Como as coisas são também. O acaso. Então, eu acho que tudo se conecta em algum lugar, de alguma forma, não sei nem como, assim. Então, acho que é isso. E acho que nada acaba aqui. Acho que as pessoas que se foram, assim, eu sempre tenho uma esperança que eu acho que a gente reencontrará as pessoas. Tenho essa fé, gostaria muito. Eu também. Eu acho que né? A gente não tem. Nosso cérebro não tem capacidade de compreender, né? O que acontece, e acho tudo que acontece. Que a gente tem talvez um lado muito ocidental de não compreender também, assim, né? Porque e querer que as explicações sejam lógicas, né? Então, sei lá. Acho que é isso. Acho que o infinito tá aí. O infinito é massa. Boa. A última pergunta. Ai. Nossa, voou o tempo. Olha, foi mesmo. Qual foi o melhor erro que você já cometeu? Que eu tô sempre errando, né? Acho que a gente tá sempre errando. Daí a gente aprende nas erradas que a gente dá, né? Mas teve coisas que te ensinaram, coisas... Eu acho que todos ensinam. Eu acho que todos os erros, todos os fracassos, todos os nãos que a gente recebe, porque a gente está sempre recebendo não. Não se iludam, a gente está sempre recebendo não. Vocês falam, vocês, músicos, atores, vocês nunca recebem não. A gente é calejado no não. Você quer continuar nessa carreira, você vai levar muito não. Aprenda a levar o não. O não faz parte. A gente está sempre levando os coió. A gente faz teste, não passa, a gente faz isso. Então, assim, o não você tem, continua. Então, eu acho que eu não escolho um erro, porque eu acho que os erros engrandecem a gente, assim. E quase sempre é um pouco o que a gente tinha falado antes, assim, né? Depois se explicam, algumas coisas se explicam por si só. O seu erro pode ter sido um acerto. O seu erro do momento pode ser um acerto do futuro. Ou pode ser um erro duplicado. Realmente errei. E tudo bem também. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de... paciência e carinho com a gente mesmo, com os erros, os fracassos. Sim. E os desastres que acontecem, porque eles acontecem muito, muito. E acho que a força tá da gente levanta essa corda de poeira e dá volta por cima. Então, a música fala segura tudo, né? aí, né? Porque é todo tempo, todo dia. E não vai ter, entendeu? Assim... não tem colher de chá, não gente. Não tem lanche grátis. E tá puxated, mas a gente vai, a gente segue, né? E é isso. Acho que a gente tem que seguir. Enfim. Você falou uma coisa tão bonita que eu acho que tem a ver nessa coisa da gente ter uma autocompaixão, né? Que eu descobri isso recentemente, não, assim, de uns anos para cá, assim, essa coisa que é importante a gente ter autoestima, se gostar e tal, mas acho que mais importante do que a gente se achar é a gente ter compaixão consigo mesmo, né? Eu acho que é o principal. Eu não sou uma pessoa com uma alta autoestima, não sou. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre... eu sempre acho que, por exemplo, os meus personagens são 1000 vezes mais interessantes do que eu. E eles são mais interessantes, e é por isso que eu sou atriz, justamente para eu poder brincar de ser outras pessoas, porque eu mesma não me acho, entendeu? Assim, minha vida é super comum, não tenho nada de glamour, loucura, blá. Então, a minha loucura, o meu glamour, as minhas loucuras, elas estão nos meus personagens, assim. Então, até quando tu me chamou, eu vim porque eu sou muito sua fã, mas... assim, eu sempre penso, gente, queria mandar meu clone. Tem alguns lugares que e se eu tivesse um clone, eu diria, vai, faz teu melhor. Vai bem bonita. Vai lá, vai bacana. Vai nessa estreia bonita. Vai lá nessa coletiva. Vai tu nessa entrevista. Assim, eu mandaria o meu clone. Meu clone ia ser muito melhor do que eu. Será que a inteligência artificial poderia fazer o meu clone para ir?
para isso talvez Você eu ia pudesse... Que lindo. Mas você, às vezes... Então, mas você faz... às vezes eu faço um clone meu, assim, imaginário, assim... Sabe? Que, tipo... Então, eu vou... Faz de conta que eu tô aqui em casa e foi meu clone. E aí você vai de clone. Sim, como se fosse um personagem de mim mesma. Exato. Eu acho que eu ainda não exercitei o suficiente para poder fazer isso. Eu acho que tem muita gente que faz mais, que vai mais, que talvez já tenha O clone. o clone. Mas eu tenho preguiça de ir muito, então acho que eu vou fazer ele em casa e vou mandar. Faz em casa e manda. Vai chegar essa tecnologia, eu acredito. Dá um pouco de medo, né? Dá muito medo, na verdade. Eu sou muito ruim de tecnologia. Não é uma coisa que eu domine. Acreditem, vocês que estão assistindo a gente, você que está me ouvindo. Todas as coisas que eu faço pro celular, eu faço eu mesma. Ponho a minha peruca, me maquio e tal. Não tem nada de filtro, não sei colocar filtro. Então, isso é bom porque eu vou envelhecer com tranquilidade, porque estão me vendo. Eu sou assim mesmo. O único filtro que eu sei colocar é esses de cor, assim, sabe? New York, né? São esses Dubai. que eu sei colocar. Então, são os que eu sei colocar. E eu sou tão ruim na tecnologia que eu não sei cortar, eu não sei editar. Então, meu método é um método roots de comunicação. Ele acontece várias vezes, porque eu tenho que gravar várias vezes, porque eu não sei cortar. Então, é como se eu fizesse uma terça cena para o meu próprio celular. Então, qualquer dos episódios que você está vendo dentro do meu Instagram, ele não tem corte, porque eu não sei fazer, gente. Não é porque, eu optei. Não, eu não optei. Eu não tenho equipe. A equipe sou eu mesma e eu não sei fazer. Então, assim, não deveria ter orgulho disso. Deveria estar estudando sobre a tecnologia, mas eu não sei fazer nada disso. Eu acho que é pior, porque eu viciei na tecnologia. Eu sempre que eu vou gravar qualquer videozinho, assim, para falar, gente, vem no show, nananana, eu edito. Mas aí tu não perde 6 horas como eu perco, e aí tu fala assim, de novo. Oi, gente, vem fazer... não ficou bom. Eu perco só 3. Aqui eu errei isso daqui. Agora eu fiz não sei o quê. Não, gente, quando eu gravo uma Gladys, tem 15 Gladys até eu escolher qual que ficou. Isso é um inferno, gente. Não dá pra só passar um século. É teatro raiz. É isso. Não é cinema, é teatro. É isso. Maravilhosa. Ai. O oráculo das perguntas foi para a rua. Nós fomos para a rua para fazer perguntas que estão no baralho. A gente levou o baralho para a rua e encontrou pessoas ao acaso e conversou com elas. Dá uma olhada. Complete a frase. Ser humano significa... sentir e errar muito. Então acho que o ser humano ele é muito caracterizado pelas sensações, pelos sentimentos e pelos erros que a gente comete o tempo inteiro. Que não tem problema na verdade, né? Mas eu acho que faz parte da nossa humanidade. A gente até aprende, né? A gente aprende com eles. Com certeza. Passou muito rápido. Foi indolor. Eu achei que eu ia sofrer muito. Eu falei pra você. Você não jogou nenhuma pergunta pra mim. Não, me dei... Eu fiquei aqui. Olha, me dei muito bem. Eu ia jogar umas, mas peguei de volta. Tá tudo certo. Não sei se eu respondi o que tu queria, mas de qualquer forma. Mas agora você vai ganhar o nosso prêmio. Meu Deus. Ai, adoro. Isso é bom, isso é chique. Nova. Isso é chique, gente. Eu não tenho. Vai ser bom pra mim. Tá muito bom. É o prêmio Oráculo pelo conjunto da obra. Tá. Você pode usar depois para levar para academia. Vou levar certo para levar para academia. Gosto muito. Bolsa. Tá ótimo. Eu não posso perder, porque eu levo para academia sempre umas garrafas de plástico que eu vou perdendo. Eu falo, tudo bem, perdi, mas agora não vou. Agora estou muito feliz. Quem você agradece por esse prêmio? Queria agradecer Nossa, o prêmio Oráculo ganhei. Obrigada, Bel. Quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou
a estar onde eu estou. Então, isso vai para mãe, pai, tios, irmãos, família e a família dos amigos, que é a família que a gente escolhe. Sem vocês todos, eu não seria quem eu sou, e espero ter divertido várias pessoas por aí ao longo dos anos. Obrigada. Sensacional. Sensacional. Ai, que felicidade. Que momento lindo. Estou muito feliz. Obrigada. Amei. Esse podcast foi gravado no Estúdio Voz, em São Paulo, e foi concebido e produzido artesanalmente por mim, Bel Bluebell Fontana, com a ajuda de financiamento coletivo. Muito obrigada a todos que participaram comigo dessa empreitada. A trilha sonora é do Lurba e do Zé Ruivo. Até a próxima!